Você tenha mantido a irmandade e espera para estar tudo bem. Hoje, família, gosto um bocado de papel sobre a doença de Parkinson. Você vai falar sobre esta doença, o que está causando. Mas primeiro dá curtir neste vídeo, partilhar, republicar e é bom que seguir este canal e muito importante você seguir assim para ter acesso a mais informações sobre a nossa saúde. Para começar, se fala como doença de Parkinson e tem resultado de redução de níveis de uma substância que está funcionando como um mensageiro químico cerebral nos centros que estão comandando movimentos. Essa substância está chamada de dopamina. Ora, com níveis de produzir de dopamina, e está começando da morte de células cerebrais que estão produzir próprio essa substância. Doença de Parkinson e uma perturbação cerebral chamada assim na memória do médico inglês que descreveu no século XIX. Em coisa bastante frequente e progressiva e olhar os elementos chaves de presença de tremores, uma quando na imagem, homem que não pega copo na mesa e também tem a ver com rigidez do tronco, isso também de membros e lentidão de movimentos. No entanto, e tem surgido hoje em dia novos tratamentos bastante promissores. Hoje em dia, na Portugal, estimaram que cerca de 20 mil portugueses sofriam desta doença chamada doença de Parkinson. Nos hospitais centrais, registraram para o ano mais de 1.800 novos casos e também previram cometer um aumento de longevidade da população. Então, essa enfermidade está a aumentar nos próximos 20 anos e também está a afetar cerca de 30 mil índices. Hoje em dia, a escala mundial está estimado como existe 7 a 10 milhões de índices que têm a doença de Parkinson. Então, se a prevalência está a aumentar com a idade, sendo raro e olhado antes de 50 anos de idade ou 60 anos de idade, e mais comum na homem do que mulheres, então hoje em dia, contudo, 5% de casos estão a surgir antes de 40 anos. Sintomas que não mais olha têm a ver com um biasco de dopamina e contra a atividade muscular e sintomas por estar relacionado essencialmente com movimentos, uma quando é na imagem, o homem de não é lento para pegar o copo. Então, faltar ali tem tremores e tem rigidez e tem a ver com lentidão. Então, existem também outras manifestações que dá traduzir no sono e também no pensamento, na fala, isso também no estado de espírito do paciente. Então, o primeiro sinal de doença de Parkinson e de modo geral e tem a ver com tremor ou está tremendo de uma forma ligeira na mão, braço ou na perna, e também ocorre hora que tem extremidade afetada que está no repouso, mas que pode também aumentar em momentos de maior tensão. Isso é uma regra e melhor que o paciente move voluntariamente a extremidade que está afetada e também pode desaparecer durante o sono. Na medida que a doença está a progredir, tremor nessa escala tremedora e torna mais difícil, e por também afeta a extremidade de ambos lados do corpo. Ora, com músculos de face estão a ser atingidos, isso também expressão e pode ficar apagado. E no caso de outros músculos, e também o doente pode ser incapaz de cuidar de si própria cabeça. Então, depressão ou ansiedade e cedo frequentes na pacientes que têm a doença de Parkinson, bem como perturbações de memória. Também e pode ainda ocorrer dificuldades visuais, de mastigação, de engolir, isso também incontinência urinária, alterações na sexualidade, cãibras, bem como aumento de sudoração. Então, instabilidade postural, isso também dificuldades na marcha, e também te torna bastante incapacitante quando consegue andar, fica um bocado lento. E também tem dificuldade de sentar, isso também de volanta, e também te obriga a caminhar ainda mais pequeno, tem aqui passos pequeninos. E também está ficando arrastado pé, em vez de pé alçado, está ficando arrastado em pé. Isso também é normal movimento pedicular de braços. Isso quando é na imagem, o homem de guinte que não conseguir pegar o corpo e não é tão lento e não tremir. E também o que está acontecendo dentro da cabeça que tem a ver com redução de níveis de dopamina, que seria um grande substância hormônio que está participando em movimentos, e está acontecendo sinapse, que emite que sinapse no exato momento. Então é importante referir como cada doente vive esses sintomas de forma diferente, porque tem gente que tem o mesmo tipo de sintomas. Então, para sintomas de Parkinson manifestar, é necessário ter morte de 70 a 80% de células cerebrais. Essas células cerebrais nervosas são neurônios. Contudo, hoje eu nunca sei qual razão que está conseguindo morrer. Isso também com guintes que está desenvolvendo a doença e outros que estão conseguindo desenvolver a doença. Em alguns fatores, e por estar na sua origem, uma história familiar. Por exemplo, alguém que tem história familiar de doença de Parkinson, alguém que tem exposição de pesticidas ou toxinas indústrias, ou tem a ver com uma pessoa fica velho e entra num processo de envelhecimento. Então, o diagnóstico está dependendo de história clínica e da avaliação
neurológica, né? E que existe num tipo de teste laboratorial que está a permitir diagnosticar de uma forma definitiva perante um quadro sugestivo desta doença. Isso é também realização de ensaio de tratamento com levodopa e útil e também sintomas também melhorar durante esse ensaio. Então, probabilidade e por cedo e por estar presente na doença de Parkinson é mais elevada. Embora tratamento e que tenha a ver cura, que existe cura das doenças de Parkinson, dos sintomas por ser controlado através de diversos tipos de medicamentos que estimulam a liberação de dopamina que já está a reduzir dentro do cabeça. Isso também desde que ainda existem células cerebrais produtoras de dopamina. Ora, que esta não acontecer, então é possível, e por isso recorrer a outro tipo de fármacos, suma de levodopa, depois então convertida na dopamina e nível cerebral. Então existem ainda outros tipos de classes de medicamentos que também limitam a exação de outros, isso também outros também que não permitem degradação, então fica mais elevado para os outros ainda mais estável. Agora, escolha tratamento adequado depende, portanto, de fase de doença. Alguns estudos estão referindo como interesse na utilização de alguns antioxidantes, suplementos com vitamina E e C, essencial, isso também com a utilização desse e outras substâncias, e está sendo sempre feita com conhecimento e concordância do médico. Quer dizer, me falou como o que poderia tratar este problema, mesmo com os incantáveis, de conseguir dar medicamento sem concordância ou conhecimento do médico, porque doença de fase e também tem cada tipo de tratamento que tem que fazer. Agora, de uma forma igual, é importante a boa que por livrar deste problema, é importante prática regular de exercício físico. Isso também dieta equilibrada, que está permitindo oferecer melhor qualidade de vida e também aumenta o controle corporal. Agora, doença de Parkinson, e que tem curso, como eu falei antes, mas tratamentos atuais estão permitindo um controle muito mais eficaz e também melhorar todos os aspectos de vida do paciente. Então é importante prevenir de cobrir remediar. Causa de doença de Parkinson e continuando a investigar desde modo de prevenção ainda e que é tão possível assim, que esteja bem claro. Há alguns estudos estão a referir que exercício aeróbico, como natação, nada, ciclismo, e poder reduzir risco de doença, enquanto outro estudo que está falando comigo conclusivo assim. Então, está relacionado à redução de risco com o consumo de café ou chá. Então, essa evidência estudo está ainda para ser aprovado. Mas falou como doença de Parkinson, para resumir, né? É uma doença crônica progressiva do sistema nervoso, né, do sistema nervoso associado à morte de neurônios que está produzindo dopamina. Se nós comprovarmos uma tremor em repouso, lentidão de movimentos, né, rigidez muscular, alteração de equilíbrio e de marcha. Então, esse problema é por desenvolver mais frequente depois de 60 anos ou antes de 60 anos, mas também por manifestante. Então, nós falamos muito obrigado pela atenção. Dá curtir neste vídeo, República, e espero que na próxima oportunidade nós teremos mais sobre a nossa saúde. Obrigado e até já.